Daniel, se houver disclosure alienígena, como você distinguiria a descoberta real da criação de Deus, operação midiática ou política ou fenômeno espiritual? Isso abalaria a fé cristã ou criaria uma religião secundária? Essa é uma das grandes discussões, né? Como ficariam as religiões se for aberta a essa história de que tem outros povos inteligentes e tal? Eles fariam parte da criação de Deus ou é outra parada? Vamos corrigir, eu falei uma religião secundária, não, uma religião secular. Ah, tá. Ah, legal. Tá. Então, eles já fizeram vários testes, Vilela, de Como seria? como seria a aceitação e nunca deu certo. Mas como eles fazem esse teste? Eles pegam um grupo de pessoas e faz um grupo de teste ali. Ó, temos provas que existe vida É, alienígena. o cara conta uma história mentirosa, né? Fake. Chega para um grupo e fala, ó, a gente tá vendo aqui se uma certa informação seria bem aceita ou não. Aí os caras, mas qual a informação? Aí eles começam a mostrar um monte de foto de alienígena, documento, tudo falso. E aí, isso tá legal pra vocês? Gerou algum tipo de desconforto? A maioria falou, ai, me deu uma sensação de que eu fiquei sem chão. Então, em vários testes que eles fizeram, eles viram que falar que existe alienígena é arrebentar com a cosmovisão das pessoas, principalmente as massas, né? Ah, é? É. Só que o que está sendo feito agora? Eles estão chegando no momento que isso vai ser usado como uma estratégia para criar um governo único global. Quem mandou essa originalmente foi o Wernher von Braun, aquele cara que era assessor lá era membro da SS do Hitler, né? Que foi para os Estados Unidos no projeto Paperclip para criar a NASA. Era o cara que fez os foguetes alemães. Toda Tudo ali é com ele, que era amigão do Walt Disney, né? E ele, no leito de morte, ele falou para sua secretária, que era Carol Rosen, ele falou, ó, eles vão criar, o plano é criar vários inimigos fictícios para poder gerar um problema global para trazer uma solução global. E aí seria primeiro os russos, depois as nações islâmicas, depois meteoros, depois alienígenas. Meteoro já foi o filme Não Olhe Pra Cima, já. Aí o Wernher von Braun com os foguetinhos atrás. O cara era um gênio, né, da ciência. Mudou o jogo, né? Mudou completamente. Isso mudou o jogo para os Estados Unidos e a morte lá na União Soviética do carinha que era o responsável pelo plano espacial, né? Que eles estavam na frente até a morte de um dos caras responsáveis. Muitos desses eles matam, né? Envenenam. Os Estados Unidos atrasou o lado da União Soviética, né? Entendi. Eles estavam no caminho certo e aí ficaram sem... Não, e a galera acha que isso não atrapalha não, tem substituto. Tem coisa que não substitui não, cara. Demora um tempo. Você não lembra daquela história dos aviões da Malaysia Airlines? Que no mesmo ano que 2014, eu não estou enganado, caíram 2 aviões da mesma empresa. Um sumiu lá no Oceano Índico, o outro foi derrubado pela Ucrânia. Nossa. Ele passou por cima da Ucrânia e mandou-lhe um míssil no avião. Esse segundo que caiu, que mandaram um míssil, eles estavam indo para uma conferência internacional sobre AIDS, sobre SIDA, né, HIV. Os caras falaram que isso atrasou 100 anos a cura da AIDS. Tá vendo? Porque eles mataram todos os cientistas de ponta. Sem querer, querendo, né? Os caras acham, essa é uma nave russa de roubo. Olha a indústria farmacêutica aí que pode estar agindo, né? E aí dá margem para a teoria da conspiração. Dá margem, porque os caras estavam solucionando o negócio. Mas então fizeram esse teste com o pessoal sobre... E a galera não digeriu bem, não. É aquilo que aconteceu lá do Orson Welles, da transmissão lá da Guerra dos Mundos. A galera... A Guerra dos Mundos, né? O nego pulou da ponte lá, os caras se mataram lá. Mas agora, Vilela, eles vão soltar, doa quem doer. Não soltar, na minha opinião, dizendo que é real, mas soltar uma invasão alienígena falsa. Quem tá falando isso hoje é o Dr. Stephen Greer, dizendo que o objetivo é esse, dizer que eles são do mal, os alienígenas, forjar uma invasão alienígena e forçar o mundo a se unir para combater esses caras. Então, é um objetivo de construção de um governo único global. Pergunta do Júnior César. Daniel, você já leu o livro Não Verás País Nenhum? Não. O futuro do Brasil tá me parecendo a história do livro. Nosso país perdendo tudo para nações estrangeiras. Cara, interessante. Eu não li esse livro não. Obrigado pela sugestão. Você acha a capa aí pra gente? Quem nos conhece aqui sabe que de livro a gente gosta sempre de dica aí. Pode mandar. Não verás país nenhum. Interessante. Vou dar uma garimpada aqui. Fiquei curioso. Ó, essa é a capa dele aí, ó. Interessante, hein? Inácio de Loyola Brandão. Pô, legal pra caramba. Interessante. Eu conheço o Inácio Brandão, mas não conhecia, não. Deve ser ficção, né?
provavelmente. Mande. Pô, me mutei falando aqui. Vamos lá. Pergunta da Mari Barbosa. Isso mexe com alianças tipo a OTAN? Não, a OTAN acabou. Não tem mais OTAN. Então, os Estados Unidos, como eu disse, os Estados Unidos estão entregando a Europa para o Putin. Para isso, eles estão dizendo que vão sair da OTAN e vão tirar os soldados americanos da Europa. Para facilitar para o camarada Putin, né? O OTAN já caducou. Legal. E o Otávio perguntou, as Big Techs também entram nesse jogo? Total. Isso aí tá comandado tudo pelas Big Tech, porque quem colocou Trump no poder? Eles. Né? O Peter Thiel e o Mark Andreessen que fizeram a ponte. E é só você ver a cerimônia de inauguração, ou cerimônia de posse do Trump, né? Dia 20 de janeiro de 2025. Tava só tinha a galera da Big Tech ali atrás dele. Qualquer foto que você pegar aí, você vai ver ali Jeff Bezos, né? O Tim Cook, né? Que é o CEO da Apple, que vai sair agora, vai entrar um outro cara. Larry Page, Sergey Brin da Alphabet, né? Que é Google. O próprio Elon Musk, obviamente. O Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, né? O Bill Gates, tava todo mundo lá. E quando todo mundo acreditava que Bill Gates era inimigo do Trump, então eles tendo várias reuniões, combinando até negócio de vacina, né? Os caras falando, não, Trump é contra a vacina e tal. Aí ele mandando um monte de dinheiro lá pra patrocinar. Ele que fez o projeto Warp Speed, né? Que criou as vacinas. Então, é louco, né? O cara fala, não, Trump é contra a vacina. Você fala, meu irmão, o cara financiou a operação Warp Speed, que criou as vacinas. Que ele é contra? Você tá maluco? Que a galera entra numa neura que Trump é contra Deep State, não sei o quê, mas não, ele tá juntão com esses caras, pô. Tem uma pergunta aqui do... Cadê o nome do cara aqui? Denison Sá. Daniel, teria chances do anticristo surgir do Islã? Cara, existem muitas teorias a favor disso, né? Porque algumas interpretações bíblicas, mas eu acho que não vai ser assim, cara. Eu acho que ele não vai ter origem islâmica, não. Mas, se você estuda a escatologia islâmica, é interessante pra caramba, que vai falar do Al-Masih ad-Dajjal, né, que é o falso Messias. E o que é mais interessante nessa profecia islâmica sobre o anticristo é que eles dizem que o falso Cristo ele vai ter um olho só. Como assim? Ele vai ser um cara caolho. Caolho? É. Aí tem a ver com aquele olho que tudo vê, né? Então, não sei, cara. Será que o anticristo vai ser caolho? Aparecer um cara caolho aí falando em paz e segurança, você já sabe. Os caras estão falando no Islã, já tem os djinn. Djinn são os anjos, coisa, né? Os espíritos do deserto que eles usam. Inclusive, tem histórias incríveis alguém de tá djinn. falando que vai vir do Vaticano, tem essa teoria também, Também, né? Porque fala a Bíblia fala que a cidade onde o anticristo vai governar está entre 7 montes. Aí eles falam que Roma está entre 7 montes. Só que Lisboa está entre 7 montes também. Aí. Acho que é Niterói, no Rio de Janeiro, está entre 7 montes. Aí, meu irmão. O anticristo vai sair de Niterói. Então é complicado. Um olho mecânico em olho normal. Às vezes ele tem um olho postiço, ser, né? Fala. Vamos lá, a pergunta do Gabriel Lackner. Isso pode influenciar as eleições em outros países? Esse contexto todo que a gente falou? Isso. Pode influenciar a eleição aqui no Brasil, né? Porque você vê, os Estados Unidos precisam dos recursos naturais do Brasil e da Venezuela para poder ser autossuficiente. Então ele vai, com certeza, querer dar pitaco nisso. Inclusive, Vilela, eu tenho falado para todo mundo, meus amigos, desde que o Brasil se entende por gente, o destino do Brasil é influenciado por potências internacionais. Sim. Poxa, não tinha o pacto colonial, que a gente só podia comercializar com Portugal? Depois você tem a Inglaterra controlando o Brasil, depois tem a França, depois tem os Estados Unidos com a doutrina Monroe. Aí os Estados Unidos decidem tirar o Vargas do poder, porque o Vargas estava brigando com a Standard Oil, que era da Rockefeller. Inclusive, deixa eu dar uma dica pra galera. Se você quer... Eu não estou dizendo que Vargas era legal, não, mas ele entrou numa briga contra os Rockefeller, e essa briga é interessante você estudar. Isso está numa uma trilogia chamada A Era Vargas. Eu não me lembro do nome do autor. São 3 livros incríveis mostrando como é que foi essa briga entre Vargas e a Standard Oil, né? Porque Vargas, ele volta depois com o lema "O petróleo é nosso", cria a Petrobras, e foi ali que ele arrumou uma grande encrenca que terminou do jeito que terminou, né? Saiu da vida para entrar para a história, uma bala Juquinha no meio do peito, né? Pois que é um jeito estranho do cara tirar a vida, né? Porque a chance de não pegar no lugar certo, né, não? De
ficar com algum Fica aquele problema, medinho que alguém deu um balaço nele e botou na conta dele depois, né? né? Ó, o autor da trilogia é José Augusto Ribeiro. Isso. Eu ia falar José Ramos Tinhorão, por isso que eu nem falei. José Ramos Tinhorão é o autor de um outro livro incrível que é História Social da Música Popular Brasileira. Para quem gosta de história e gosta de música, é sensacional esse livro. Quase que eu falei o autor errado. Fernando mandou uma pergunta aqui, ó. Quando a verdade sobre a Covid vai aparecer? Mas já apareceu há muito tempo, é que a galera não percebeu. Mano, Aqui foi. Foi? Concluiu? e sobre o assunto, falta alguma coisa para concluir? Sobre o assunto, cara, então, meus amigos, eu creio que fico alerta para vocês. Você viu o tamanho da importância do Brasil nesse plano, porque se o plano é não depender de recurso natural de ninguém, ter tudo aqui no hemisfério ocidental... Ter tudo é engraçado. Os cara, o Joe Rogan zoava o Bill Gates, falando... Já viu aquelas fotinhas do Bill Gates barrigudinho? Já. Aí ele falando, como é que um cara vem... Porque o Joe Rogan se amarra em carne, né, e tal, o cara testosterona. Carnívoro, Como é que o cara vem querer impor pra gente comida artificial e comida dizendo que é saudável com aquela barriguinha, com aquela tetinha dele? Então, eu lembrei de um tetudo, o Bill Gates, na ótica do Joe Rogan, né? Joe Rogan é tetudo também, mas não é uma teta musculosa. não dá pra ter tudo, né? Não dá. Se bem que com a prótesezinha resolve. Dá. Se bem que hoje, acho que eu conversando com algumas pessoas, esse negócio de silicone tá meio baixa, né? Estão tirando. Muita mulher não é, porque acho que dá um monte de efeito, né? Agora o bonito é ter peito pequeno. Cada vez é uma coisa diferente. Tatuagem estão tirando. Tatuagem também. Mas não... Tem o pequeno, mas tem o pequeno que é caído também, né? Tem que ver não como é que adianta ser tá. pequeno e caído. Né? Aí tem que ser arrumar um jeito de levantar ele sem o silicone, Pois né? é. Vamos ver. Aí, Mas você vê, né? Você tem mais alguma coisa pra falar do assunto? A gente tá falando de silicone. Nossa, velho. Mas tem a ver, porque olha só como é que a gente liga os pontos aqui. Hein? Como é que é Vale do Silício em inglês? Silicon Valley. Silicone. É silício, mas em inglês é silicon. Aí você lembra do silicone, conectei com o Vale do Silício. Imagina viu? esse monte de mulher com silicone No vale. caixões. Não, nos caixões. Os caixões da... Tem o esqueleto e os dois... As duas próteses Prótese assim, em cima, cara. assim, né? Alguém revirando os... Revirando. Vou pegar Os essa arqueológicos, prótese. os arqueólogos Mas do o que é isso futuro. que essas mulheres usavam, né? Será que tinha algum problema Exato. nessa época, né? Então, assim, silicone, silício. Cara, os caras estão falando... Isso daqui é muito engraçado. Comenta aí sobre o que o Trump falou do orelhudo da NASA. Você viu isso? Cara, meu irmão. Ele é muito sem noção, velho. Não, eu botei no Instagram. Cara, ele é sem noção. A mulher fez a pergunta, aí ele falou, essa é a pergunta pra ele aqui, ó, que ele tem uma audição maravilhosa, uma orelha muito bonita. E o cara vai no close as orelhas do cara assim. Não, a outra... Isso foi... Eu passo mal de rir com essas paradas, cara. Imagina esse cara na escola, como que era o Trump na escola. Meu irmão, aí... Você não viu, eu não sei se eu já comentei essa, que é o Trump fazendo ali com um púlpitozinho falando, e olha lá o Dumbo. Realmente tem uma boa audição. Cara, o maluco manda na frente de todo mundo, que ele tem uma audição muito boa. Bullying ao vivo. Aí, cara, tá o rei da Inglaterra, o rei Charles, sentado do lado dele, ele em pezinho no púlpito e falando, não, porque o rei Charles tá aqui comigo, inclusive... A minha mãe tinha um crush em você, sabia? Ele mandou essa. Mandou aquela do Japão também. Do Japão. Vocês não avisaram pra gente do ataque? Falaram assim, é engraçado, né? Vocês também não avisaram quando atacaram o Pearl Harbor, né? Aí a primeira-ministra todo sem graça, né? Muito Vilela, é isso, cara. O mundo tá indo pra uma ordem nova. Eu tô tentando alertar vocês aqui. E qual é a moral dessa história? O Trump vai vir com tudo pra cima. Se o Brasil se sucumbir, se o Brasil se submeter, falar, vai, pega tudo logo que você quer, tá bom. A transição vai ser mais suave. Mas se a gente cismar de peitar, tipo o que Cuba tá fazendo agora, rapaz, aí tá o exemplo de Venezuela, do Irã e de Cuba aí pra gente. Cuba já tá num bloqueio naval, os americanos já não... Porque quando os Estados Unidos colocaram um bloqueio contra a Venezuela... O petróleo que saiu da Venezuela não chegou mais para Cuba. Cuba já está na miséria lá. Pior do que Sem tá. energia elétrica. Então existem várias coisas que o Trump pode fazer para amassar o Brasil e forçar o Brasil a um acordo. Ele pode até querer ameaçar, prender o presidente ou
colocar sanções, tarifas e fazer uma investigação da seção comercial, bloquear o Brasil no comércio internacional. Deus queira que isso não aconteça. Mas tá aí. Como vai ser essa conversa de Trump com Lula? Não sei. Aí você fala, Daniel, você está torcendo pro Lula entregar tudo? Não, cara, eu tô torcendo pra gente ter a solução menos dolorosa pro povo brasileiro que já é tão sofrido, né? Você vê lá no Oriente Médio, os caras não tem nada a ver com a guerra, estão passando perrengue, sem comida, sem dinheiro, sem água. Em Cuba também, o povo não tem nada a ver com a história, está todo mundo sofrendo, vivendo uma situação terrível, uma crise humanitária. Eu não quero isso pro Brasil também, não, porque a gente não pode esquecer que o Brasil, metade da população não tem saneamento.